Você sabia que a demência e o Alzheimer podem se manifestar com sinais sutis no dia a dia? Identificar esses sinais precocemente pode fazer toda a diferença. A demência é como um guarda-chuva, um termo geral para uma série de doenças que afetam o cérebro, sendo a doença de Alzheimer a mais comum. Essas doenças agem como cupins em um móvel antigo, causando danos às células cerebrais e levando a um declínio progressivo das funções cognitivas, como memória, linguagem, raciocínio e comportamento. É fundamental estarmos atentos aos sinais de alerta, pois o diagnóstico precoce é crucial para proporcionar o melhor tratamento e suporte possível. É como diz o ditado, melhor prevenir do que remediar. Além disso, permite que o paciente e sua família se preparem para as fases futuras da doença, como quem se organiza para uma longa viagem. Hoje, vamos abordar os 12 principais sinais e sintomas de alerta de demência e Alzheimer que você precisa conhecer. Infelizmente, muitos dos sinais iniciais são confundidos com o envelhecimento normal, o que pode atrasar o diagnóstico e o tratamento adequado. Fique até o final para entender como reconhecer esses sinais e buscar ajuda o quanto antes. Conhecer esses sinais é o primeiro passo para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama. O primeiro sinal de alerta que vamos abordar é a perda de memória, especialmente para informações recentes. É como se a pessoa estivesse com a cabeça nas nuvens, sabe? É comum que pessoas com demência esqueçam conversas recentes, eventos importantes ou compromissos marcados. É importante diferenciar a perda de memória normal do dia a dia, que todos nós experimentamos em algum momento, como quando esquecemos onde guardamos os óculos, por exemplo, da perda de memória progressiva e que interfere nas atividades cotidianas, característica da demência. Enquanto esquecer onde colocou as chaves do carro pode ser algo corriqueiro, esquecer-se de um compromisso importante que você mesmo marcou, ou não se lembrar de uma conversa que teve há poucas horas, pode ser um sinal de alerta, como uma luzinha vermelha piscando no painel do carro. Se você perceber que a perda de memória está se tornando frequente e impactando a sua vida ou a vida de alguém próximo, procure um médico para uma avaliação detalhada. A dificuldade em planejar ou resolver problemas é outro sinal de alerta importante. Pessoas com demência podem apresentar dificuldades em seguir planos, como uma receita de bolo, daqueles bem elaborados da vovó, ou em lidar com números e contas, como administrar as finanças pessoais. Tarefas que antes eram simples e automáticas, como organizar uma lista de compras, calcular o troco no supermercado ou jogar um jogo de buraco com os amigos, podem se tornar desafiadoras e frustrantes. É como se o cérebro estivesse com uma pane no sistema. Essa dificuldade em lidar com situações que exigem planejamento, organização e raciocínio lógico pode ser um dos primeiros sintomas da demência e tende a se agravar com o passar do tempo, como uma bola de neve rolando ladeira abaixo. Se você ou alguém próximo está enfrentando esse tipo de dificuldade de forma persistente e que interfere no dia a dia, é fundamental procurar ajuda médica para uma avaliação profissional. Imagine só, você está em casa, naquele ambiente familiar e, de repente, preparar o café, algo que sempre fez com naturalidade, se torna um desafio. É como se você tivesse esquecido como usar o seu próprio fogão. Essa dificuldade em realizar tarefas que antes eram automáticas, como seguir a receita do brigadeiro que você conhece de cor ou trocar o filtro de café, pode ser um sinal de alerta para a demência. É como se o cérebro estivesse perdendo o manual de instruções de atividades que fazem parte da nossa rotina há anos, como se alguém tivesse trocado as letras do teclado do computador. A pessoa pode se sentir perdida, frustrada e até mesmo envergonhada por não conseguir realizar algo que sempre foi tão simples. É importante observar se essas dificuldades se tornam frequentes e se afetam a independência da pessoa no dia a dia. Nesses casos, buscar ajuda médica é fundamental para investigar a causa do problema
e iniciar o tratamento adequado, se necessário. A desorientação é um sintoma que causa muita angústia, tanto para quem sofre com ela quanto para os familiares. Imaginem a sensação de estar perdido em um lugar que você sempre conheceu como a palma da sua mão, como se você estivesse andando em círculos em plena Praça da Sé. A pessoa com demência pode se esquecer do caminho de volta para casa, mesmo tendo feito aquele trajeto inúmeras vezes. Pode se perder dentro do próprio bairro, ou até mesmo dentro da sua própria casa, como se cada cômodo fosse um labirinto. Essa desorientação no tempo e no espaço pode ser um sinal de que algo não vai bem com o cérebro. É como se o GPS interno estivesse com um sinal fraco, falhando nos momentos mais importantes, como se a bateria do celular tivesse acabado no meio do nada. Se você perceber que um familiar ou amigo está apresentando esse tipo de comportamento com frequência, é fundamental procurar ajuda médica. É preciso investigar a causa dessa desorientação e oferecer o suporte necessário para que essa pessoa se sinta mais segura e amparada. A linguagem é uma ferramenta poderosa para expressar pensamentos e sentimentos. É como um abraço apertado, um cafezinho da tarde com os amigos. Na demência, essa ferramenta pode ser afetada, levando a dificuldades na comunicação. A pessoa pode ter problemas para encontrar palavras certas, como se estivesse procurando um objeto perdido. É comum o uso de termos errados e a repetição constante das mesmas ideias. Essa dificuldade pode gerar frustração, isolamento e depressão. A comunicação é a base da interação social e sua perda pode isolar a pessoa. Imagine só. A pessoa que você ama começa a ter dificuldades que parecem simples, como julgar a distância entre o sofá e a mesinha de centro, tropeçando em móveis que sempre estiveram no mesmo lugar. Essa dificuldade em entender as informações visuais pode ser um sinal de alerta para a demência. Não estamos falando apenas de dificuldade para enxergar, mas sim de processar o que os olhos estão vendo. É como se o cérebro estivesse com dificuldade em interpretar as imagens. Se notar esse tipo de mudança, procure ajuda médica para investigar a causa e buscar o tratamento adequado. A demência não afeta apenas a memória, mas também as emoções. É como se as emoções estivessem em uma montanha-russa, com altos e baixos inesperados. É comum que pessoas com a doença apresentem mudanças repentinas de humor, tornando-se mais irritadas, ansiosas ou até mesmo deprimidas. Imagine a frustração de não conseguir se comunicar, de se sentir perdido em lugares familiares ou de não reconhecer os próprios objetos. É como se o mundo estivesse falando uma língua que você não entende, como se estivesse em um país estrangeiro sem dominar o idioma local. É compreensível que essas situações gerem angústia e medo. A família e os amigos precisam estar atentos a essas mudanças de comportamento, que podem se manifestar como explosões de raiva, choro fácil, apatia ou desconfiança, como um rio que muda de curso, tornando-se imprevisível. É fundamental procurar ajuda profissional para entender melhor essas oscilações e oferecer o suporte emocional necessário. Lembre-se, a pessoa não está agindo de má vontade, ela está doente e precisa de apoio e compreensão, como um barco que precisa de um farol para guiá-lo em meio à tempestade. Aquele seu avô que adorava reunir a família para contar histórias e dar boas risadas, de repente se isola, abandona seus hobbies, como jogar dominó com os amigos, e parece ter perdido o interesse pela vida, como se a bateria tivesse acabado. Essa falta de iniciativa, essa apatia profunda, pode ser um sinal silencioso, mas muito importante, da demência. A pessoa com a doença pode ter dificuldade em iniciar e manter o interesse em atividades que antes lhe davam prazer, como se a vida tivesse perdido a cor, a graça. A perda da autonomia,
A dificuldade de comunicação e as mudanças no cérebro podem contribuir para esse quadro, como um jardim que precisa ser cuidado para florescer novamente. É importante observar se essa falta de ânimo persiste por muito tempo e se afeta a rotina da pessoa. Conversar com um médico sobre essas mudanças é fundamental para buscar um diagnóstico preciso e oferecer o suporte adequado, como quem rega as plantas para que voltem a crescer fortes e saudáveis. A demência, meus amigos, é uma doença traiçoeira. Além dos esquecimentos e da desorientação, ela também pode afetar a capacidade da pessoa de tomar decisões. É como se a bússola interna estivesse desgovernada, apontando para várias direções ao mesmo tempo. Aqueles que antes eram decididos, que administravam suas vidas com firmeza, podem começar a se sentir inseguros, hesitantes, como se estivessem em uma encruzilhada sem saber qual caminho seguir. Pequenas decisões do dia a dia, como escolher o que vestir ou o que comer, podem se tornar um fardo, um peso enorme para carregar. E quando falamos de decisões mais complexas, como lidar com dinheiro ou tomar decisões médicas, a situação pode se tornar ainda mais delicada, como um nó que parece impossível de desatar. É importante que familiares e amigos estejam atentos a sinais como gastos excessivos, investimentos suspeitos ou a assinatura de documentos sem plena compreensão. Nesses casos, o apoio e a proteção da família são fundamentais, como um porto seguro em meio à tempestade. Lembrem-se, a demência não apaga a pessoa, apenas a torna mais vulnerável, como uma flor que precisa de cuidado e atenção para continuar a florescer. Alterações no julgamento são sinais de alerta. O filtro social pode falhar, levando a comportamentos inadequados. Coisas impensáveis antes, agora acontecem. Vestir-se inadequadamente ou cair em golpes são sinais. A pessoa fica vulnerável a ciladas. Essas mudanças são consequências da doença. Familiares e cuidadores devem oferecer suporte. Compreensão e afeto são ferramentas poderosas. O Alzheimer e outras formas de demência podem levar a pessoa a se isolar socialmente. É como se um muro invisível fosse erguido, afastando-a de amigos e familiares. Imagine só, a pessoa que antes adorava um bate-papo, um jogo de cartas com os amigos, agora prefere se fechar em casa, em seu próprio mundo. Essa mudança de comportamento é muitas vezes interpretada como introversão ou depressão, e, de fato, a depressão pode acompanhar a demência, mas o isolamento social também é um sintoma em si. A dificuldade de acompanhar conversas e se lembrar de nomes contribui para esse afastamento. É natural que, nessas circunstâncias, ela prefira se retirar, buscando refúgio em um ambiente conhecido e seguro, mesmo que solitário. Por isso, é fundamental estarmos atentos a essas mudanças de comportamento. O isolamento social pode ser um sinal silencioso, mas eloquente de que algo não vai bem. Outro sinal de alerta que não podemos ignorar é a repetição frequente de perguntas, histórias ou ações. É comum que todos nós, em algum momento de esquecimento passageiro, repitamos uma pergunta que já fizemos. Mas no caso da demência, essa repetição se torna persistente, um padrão que se repete ao longo do dia. A pessoa pode contar a mesma história várias vezes ou realizar a mesma tarefa sem necessidade. Essa repetição constante é um sinal claro de que a memória de curto prazo está sendo afetada. Diante dessas situações, é importante ter paciência e responder com calma e afeto. E assim, chegamos ao final desta jornada por alguns dos sinais de alerta da demência e do Alzheimer. É importante lembrar que estes são apenas alguns dos sintomas.
E a presença de um ou outro isoladamente não significa necessariamente um diagnóstico. É como sentir uma dor de cabeça. Nem sempre é sinal de algo grave, mas é preciso investigar. No entanto, se você reconheceu alguns desses sinais em si mesmo ou em alguém próximo, não hesite em procurar ajuda médica. É como diz o ditado: quem procura, acha. Um diagnóstico precoce faz toda a diferença no tratamento e no manejo da doença, proporcionando mais qualidade de vida e bem-estar, como um bombeiro que chega a tempo de apagar um incêndio. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Vamos juntos disseminar informação e combater o estigma que ronda a demência. A informação é uma poderosa ferramenta para a prevenção, o cuidado e o acolhimento, como uma ponte que conecta pessoas e abre caminhos para um futuro melhor. Obrigado por assistir. Continue acompanhando nosso canal para mais informações relevantes sobre saúde e bem-estar. Até a próxima!